obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês. E vamos ver como é que a Erika Hilton atropelou bastante os bolsonaristas e mobilizou pela PEC, pelo fim da escala 6x1. Vamos assistir juntos. Hilton gerou uma comoção nacional sobre a escala 6x1, mas antes de trazer à tona o debate, no começo do ano, ela fez um discurso épico após o bolsonarista Gilvan da Federal afirmar, sem a menor vergonha, que a comunidade LGBT não é perseguida no Brasil. Fui falar daqui que os LGBT sofrem muita violência. Quando eu era vereador, a vereadora do PSOL falava que o Brasil mata muito travesti. Quem mais sofre violência no nosso país, e não é comentado, não é LGBT, não. Quem mais sofre com a violência aqui no nosso país são os policiais. Bom, primeiro dizer que é um absurdo que se tente usar de fake news para tentar confundir esse debate. Obviamente, nós sabemos que os agentes da segurança pública no nosso país enfrentam um cenário de violência brutal e gravíssimo por conta do que é e representa a segurança pública brasileira, e ninguém é contrário a isso. Para defender os direitos da comunidade LGBTQIA+, nós não precisamos descaracterizar ou desconsiderar a realidade dos agentes de segurança pública. Agora, as pessoas LGBTs no Brasil morrem por ser LGBT. As pessoas LGBTs no Brasil são agredidas, espancadas, expulsas da escola, expulsas da política, da sociedade, expulsas do direito ao convívio social pelos fatos de serem LGBTQIA+. E diferente daquilo que está querendo ser colocado, não há um vitimismo, porque mesmo diante de todos os desafios enfrentados, mesmo diante da violência que nos assola, mesmo diante da negação de direito, mesmo diante de uma onda conservadora, retrógrada e reacionária que insiste atacar os nossos direitos, atacar a nossa vida, continuar mantendo o Brasil nesse ranking horroroso, isso não é opinião, isso não é o que nós achamos, isso são dados do mapa, do Atlas da violência. Esses são dados que, inclusive, muitas vezes são subnotificados porque as delegacias não estão preparadas para fazerem esses registros, aponta que sim, o fato de você ser uma pessoa trans neste país, o fato de você ser uma travesti nesse país, te coloca em uma situação de risco. E veja, presidenta, veja a sociedade. Mesmo diante dos dados alarmantes, nós seguimos de pé, nós seguimos ocupando as universidades, nós chegamos tardiamente, mas chegamos na política, nós estamos ajudando a construir um modelo novo e melhor de sociedade. Aqui não há vitimismo, nós não baixamos as nossas cabeças e nos fazemos de pobre coitadas que precisamos de ser vítimas. Nós estamos aqui lutando contra um esquema horroroso e nefasto que quer nos matar a todos custos, que não aceita e não admite que sejamos humanas, que não admite os nossos direitos, que não admite a nossa cidadania, que não admite que a Constituição Federal também foi escrita para nós e que nós não podemos continuar sendo empurradas para as margens. Nós queremos, merecemos e lutaremos por o direito digno à cidadania. Em junho, Érica detonou o bolsonarista Marco Feliciano e sua defesa do trabalho até a exaustão, se mostrando comprometida com a construção de uma escala mais justa e digna. Se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando. Completamente correto. Que o PL não se opõe a debates esdrúxulos, a gente já sabe, tendo em vista todos os debates que são promovidos por ele aqui nesta casa, né? Mas, na verdade, aqui nós não estamos falando de um debate esdrúxulo, ou de uma pauta menos importante, ou de um delírio, ou de algo dessa natureza. Nós sabemos que os profissionais hoje no nosso país, em especial os precarizados, os mais vulnerabilizados, aqueles que ganham menos, aqueles que podem morrer de trabalhar, não chegarão a muito longe, porque as condições de trabalho e a remuneração desses trabalhadores não os permitirão, muitas vezes tem a sua qualidade de vida afetada, a sua saúde emocional e psicológica afetada por esta lógica do trabalho 6x1. Outros países do mundo melhor desenvolvidos do que o nosso e que entendem a relação do trabalho de uma maneira não escravocrata, opressora, como nós ainda entendemos, já avançaram com essa política, já avançaram nesse sentido. Eu sou autora de uma PEC que apresentei a vários ministérios do governo,
para que nós possamos olhar para isso e possamos buscar um equilíbrio. Ninguém tem a resposta de se vai ser 4x2, 4x1, 3x3. Não temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. Este é um espaço de debate, nós precisamos fazer esse debate e nós precisamos olhar para o trabalhador enquanto ser humano, que tem uma vida, que tem uma família, que muitas vezes precisa abrir mão dos seus sonhos para conseguir ficar em uma jornada de trabalho extremamente exaustiva que não o leva a muito longe, porque, volto a repetir, os salários são muitas vezes ínfimos. Na metade do ano, a deputada precisou, mais uma vez, entrar em confronto após um discurso hipócrita e homofóbico de Gilvanda Federal, que é a favor do armamento da população, mas se opõe radicalmente contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a minha opinião é que casamento é entre homem e mulher. Vão me chamar de homofóbico, de transfóbico, mas o que eu aprendi com meu pai e minha mãe e o que eu aprendi na palavra de Deus é que Deus fez um homem e uma mulher. Ou fez o quê? A opinião do deputado não importa, não interessa. Ninguém liga para a opinião do deputado. O deputado que manifeste a opinião dele na casa dele, nos espaços dele. O parlamento não deve ser conduzido pela opinião ou pela moral das pessoas. O parlamento deve ser conduzido pelas necessidades populares, pela Constituição, pela legislação e pelo interesse do povo. E não pela opinião de um deputado ou de outro, que tem a audácia em falar em liberdade individual para defender o armamento, mas quer invadir a liberdade individual de pessoas decidirem com quem elas querem casar, com quem elas querem amar, com quem elas querem se deitar. O nível da hipocrisia é tamanha que aí, para defender armamento, preza-se, invoca-se o discurso da liberdade individual. Mas para defender a liberdade da vida, para defender o direito constitucional ao casamento, para defender o direito à família, aí dane-se a liberdade individual. O que vale é a preciosa opinião do deputado, o alecrim dourado, que tem a sua opinião e quer colocá-la sobre o direito das pessoas. O nível de cinismo, hipocrisia e maldade desta gente para atropelar direitos de uma comunidade que eles odeiam. O deputado vive dizendo de forma ressentida ao pobre coitado que foi xingado, chamado pela deputada Érica Cocai de homofóbico. Eu quero reiterá-la, para quem sabe ele possa dividir, porque negar o direito de pessoas LGBTs, fazer as falas que ele recorrentemente faz dentro desta comissão, o coloca assim no lugar de uma pessoa homofóbica, o coloca assim no lugar de uma pessoa com práticas racistas, e nós não vamos medir esforços e muito menos palavras na manutenção dos nossos direitos. Nós temos um compromisso claro, nós não estamos aqui para fazer essa disputa ideológica, esse terrorismo que eles fazem. Nós estamos aqui para dizer que existem pessoas na sociedade brasileira que morrem até hoje pela cor da sua pele, pela sua identidade de gênero, pela sua orientação sexual, e que deputados como esse acham que a sua opinião podem estar acima da lei e acima da vida. Acham que a sua opinião podem servir de instrumento para negar que pessoas tenham alcance dos seus direitos. É cruel, é bárbaro, é covarde. Falam e saem. Saem porque não tem sequer a maturidade de continuar ouvindo os contra-argumentos. Traz uma meia dúzia de gente aqui para ficar filmando a gente como se nós fôssemos nos constranger. Tem câmera para todos os lados. Nossa opinião é clara, nossa opinião é franca. Nós não temos medo da intimidação nem dos deputados e nem da trupe golpista que eles trazem aqui. Agora, querer fazer esse malabarismo retórico, querer confundir a sociedade para atacar direito de grupos vulneráveis e minorizados na sociedade brasileira, nós não permitiremos, nós não aceitaremos. Nós estamos falando do primeiro país do mundo que nos mata. Nós estamos falando que nós não temos direito ao trabalho, à moradia, ao afeto, à comida, e não vamos permitir que o parlamento se organize para discutir os nossos direitos baseado em opinião. Vá dar a sua opinião na sua casa.
Com o avanço da PEC, Érica conseguiu reunir 231 assinaturas e, ao lado de Guilherme Boulos, a deputada discursou sobre os próximos passos. Então a gente quer conseguir conversar com o governo para que a gente abra cada vez mais caminho de diálogo, de negociação, tenha o apoio restrito por parte do governo, para que a gente possa levar essa discussão com força adiante aqui no Congresso Nacional. Eu espero também, depois que a gente conversar com o ministro Padilha, eu pretendo também procurar o presidente Arthur Lira para conversar. Eu ainda não falei com o presidente Arthur Lira, para que a gente possa conversar também sobre o texto, e essa é a nossa expectativa, encontrar consenso, convergência, força e fortalecimento dessa pauta. As eleições terminaram com boa parte dizendo que a esquerda havia morrido, que a esquerda estava morta, e esta pauta mostrou que a esquerda está viva por... Quem falou da morte da esquerda foi o professor Vladimir Safatli. É uma excelente resposta da Érica Hilton. Vamos continuar assistindo aqui. Com proposta, com capacidade de organização de um tema em torno do trabalho. Esta é uma demonstração de força do nosso campo, porque somos nós que estamos provocando essa discussão no seio da sociedade, inclusive pressionando a direita a se posicionar, colocando para o trabalhador que talvez eles precisem olhar com mais cautela o outro aspecto da política. Essa é uma demonstração de que a esquerda segue viva, segue organizada e com capacidade de organizar a classe trabalhadora em volta de um tema sobre a questão do trabalho. A sociedade está com os olhos voltados a esse debate. As pessoas entenderam a importância de que o Brasil, assim como outros países do mundo já fizeram, possam avançar num texto bom para a questão trabalhista no nosso país. No último mês do ano, a deputada foi provocada pelos argumentos fracos de Bilinskis, mas o colocou em seu devido lugar. A presidente foi questionada, né, se houveram estudos. Ela deixou claro que não. Eu vi a reportagem da Vossa Excelência. Com todo respeito no seu tempo, só pediria que o senhor fosse ético, porque o que está sendo reproduzido baseado em isso segura o tempo do deputado, por gentileza. É uma fake news, porque na verdade eu me referia a uma pergunta específica do jornalista sobre o preço dos medicamentos, não sobre estudos sobre a PEC. A senhora fez estudos sobre a PEC? Isso Vossa Excelência pode responder. Mas a senhora fez estudos sobre a PEC antes de propô-la? Nós temos vários estudos sobre essa PEC antes de propô-la. A senhora fez? Nós temos vários estudos. Que bom. Isso significa eu vou te contar como é que funciona na Alemanha. Então, não use esse espaço para provocar fake news. Os argumentos que nós ouvimos aqui são argumentos já conhecidos desde o tempo da abolição da escravidão. Não se podiam abolir os escravos porque iria prejudicar, porque era inviável, porque não caberia, porque isso, porque aquilo. Aplaudida em seu último discurso, Érica Hilton reforçou sobre a importância de abolir a escala 6x1. É uma alegria que no encerramento desse ano de 2024 nós possamos estar no último mês trazendo para esta comissão que é tão importante, defesa dos direitos humanos e minorias, um debate que pautou o país nos últimos dias. Um debate que mobilizou a classe trabalhadora brasileira em torno de uma pauta que significa a dignidade da sua vida, através do trabalho, é claro. Aqui nós não temos nenhum intuito de dizer mal do trabalho, desvalorizar a importância do trabalho, muito pelo contrário. Aqui nós estamos tentando promover junto à sociedade, o parlamento brasileiro e os empregadores, obviamente, um debate sobre qual é o modelo de trabalho que nós ainda temos hoje no Brasil. Modelo esse que nós vimos nas ruas, mães dizendo que não conseguem ver os seus filhos crescer porque não folgam, porque não conseguem estar com a sua família, religiosos dizendo que não conseguem frequentar os seus cultos, independente das determinações religiosas que estejam, pelas jornadas exaustivas de trabalhos, jovens que abrem mão dos seus sonhos, dos seus estudos ou de uma outra qualificação profissional por conta dessa jornada de trabalho que nós temos hoje. E eu acho que não é um momento mais propício e o melhor dos momentos que em 2024 o parlamento brasileiro, junto à sociedade civil, possa voltar os olhos para essa questão, possa debater de maneira esgotada, alongada, sem pressa, todos os detalhes da discussão para que nós possamos frear
aquilo que já foi dito aqui pela essa primeira mesa, mas aquilo que nós iremos reouvir, ser reiterado por aquelas pessoas que irão compor esse segundo espaço de debate, que é o quanto essa escala, essa jornada de trabalho que nós temos hoje no Brasil não tem dado conta de olhar com humanidade, com respeito, com sensibilidade ao trabalhador, que é, sem sombra de dúvida, uma peça essencial na engrenagem econômica. Nós precisamos garantir que haja um modelo de trabalho e uma visão sobre o trabalho, não apenas pela ótica da economia. E olha que ao debater essa questão da PEC, nós estamos preocupados pensando na economia também. Mas é preciso olhar o trabalhador, é preciso olhar a sua condição e é preciso se espelhar em referências internacionais que já nos apontam. É possível pensar, atuar e trabalhar em uma escala de trabalho diferente da que nós temos hoje, sem prejudicar setores, sem prejudicar a economia e dando mais tempo de qualidade de vida ao trabalhador. Ninguém é uma máquina. O ser humano não é uma máquina. Todo mundo deveria ter direito ao descanso, ao lazer, à religiosidade, a uma vida que estivesse conciliada com o trabalho, mas também com coisas para além do trabalho. Ninguém pode ser resumido apenas ao seu trabalho. As pessoas merecem, precisam e, mais do que isso, querem uma vida para além do trabalho. Uma vida com dignidade, uma vida com tempo, com saúde, com qualidade de vida, com saúde mental, emocional. É disso que nós estamos falando aqui hoje. Esse é um debate estrutural, estruturante, profundamente importante. E que bom que seja feito com a sociedade, com o parlamento, com os movimentos sociais, com os empregadores, para que conjuntamente nós possamos buscar uma melhor saída à classe trabalhadora brasileira que carrega este país nas costas, invisibilizada, cansada, sucateada, mal paga e que agora se coloca para dizer: nós queremos uma proposta que nos traga dignidade e que nos permita ter uma vida para além do trabalho. É isso que nós estamos fazendo aqui. Maravilhoso. Pessoal, a Erika Hilton produziu muito material para cortes que a gente consegue ver nas redes sociais, né? É realmente uma coisa muito impressionante o poder de fala dessa parlamentar, o quanto ela peitou a extrema-direita, e eu ainda vejo muita gente do campo progressista dizer que o grande problema é o tal do identitarismo, né? Nós temos aí uma deputada trans, uma pessoa que é transativista, a Erika Hilton defende o direito das pessoas trans, mas ao defender o fim da escala 6x1, ela tem uma proposta de esquerda comparável ao Bolsa Família do Lula. Uma proposta que pode estruturar a luta nos nossos campos. Os bolsonaristas estão nesse momento chorando e trazendo os direitos humanos para o Daniel Silveira, que é um criminoso que gravou o próprio delito. E nós temos, por outro lado, uma parlamentar que eu diria mais, Lucão. Lucão tá falando aqui, precisamos dessa mulher no Senado. Eu acho que a gente precisa dessa mulher na presidência da República. Eu acho que a gente precisa dessa mulher na presidência da República. E eu não tô brincando quando eu falo isso. Eu não tô brincando quando eu falo isso. É uma mulher corajosa, é uma mulher que cada vez que ela abre a boca, ela tá correndo risco de vida, porque vem a enxurrada de ataques, vem a enxurrada de ameaças de morte, por ser quem ela é. Por ser quem ela é. E eu digo para vocês, pela qualidade do mandato dela enquanto deputada, como líder do PSOL, pela qualidade das falas, pela qualidade das propostas, eu acho que em algum momento essa mulher deveria ser candidata à presidência da República. Eu não estou brincando ao falar disso. Eu não estou brincando ao falar disso. É evidente que para 26 eu vou apoiar o candidato que tem reais chances de ganhar, e no momento é o presidente Lula, ou um nome que o PT indicar, mas acho que temos excelentes nomes
que podem afundar Nicolas, podem afundar qualquer outro nome da extrema-direita. E Érica, toda vez que abre a boca, ela corre risco de vida. Se vocês querem entender o ano de 2024, eu recomendo que vocês reassistam esse vídeo da Mídia Ninja e que compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conhecem. Porque foi um ano de uma série de retrocessos feitos como método, como Glauber Braga disse para mim. A extrema-direita transformou as pautas medievais num método de atuação e que isso só não prosperou porque tínhamos Érica Ailton, porque tínhamos Érica Cocai, porque tínhamos Glauber Braga, porque tínhamos Samia Bonfim, porque tínhamos Fernanda Melchiona. Tínhamos pessoas extremamente articuladas. Rogério Correia, que eu mencionei no editorial de ontem. É fundamental essa resistência parlamentar que existiu mesmo, porque o golpe contra a presidenta Dilma foi parlamentar. E nós precisamos formar cada vez mais lideranças como a Érica. A Érica é uma bússola para onde a gente tem que ir. E não me importa o preconceito que vocês têm pelo fato dela ser uma mulher trans. Não me importa, sinceramente, e em muitos casos, fiquem cientes, isso é transfobia. Isso é preconceito. Isso, a fala que ataca o corpo da Érica Ailton é a fala que mata as pessoas trans. A fala que discrimina quem é a Érica Ailton é a fala que delimita a atuação política das pessoas trans. As pessoas trans precisam ter voz. As pessoas trans precisam ter vez. E a Érica Ailton tem uma qualidade tão grande que eu diria para vocês, ela tem condições, eventualmente, de algum momento, de se candidatar para a presidência da República. Eu acho. Eu acho de verdade que a Érica Ailton tem chance para isso. Pedro fala muita abobrinha. Pô, se eu falo tanta abobrinha assim, por que você tá aqui, querido? Fica aí, cara. Ouve aí um pouquinho do que eu tenho a dizer. Por que eu acho isso, gente? Porque eu acho que esse país precisa de uma mudança mais radical mesmo. Eu acho que esse país precisa ser governado por outras pessoas. Eu acho que esse país precisa efetivamente combater o conservadorismo que está intrínseco nele. Precisa combater o conservadorismo, não só elegendo uma pessoa trans por eleger uma pessoa trans, mas eleger a pessoa trans que está lutando contra a jornada 6x1. A pessoa trans que está preocupada com os direitos do trabalhador. A pessoa trans que está elevando o movimento VAT do Rick Azevedo. Essa pessoa tem que ser eleita. Essas bandeiras têm que ser vencedoras de eleição. Então é muito importante que a gente tenha guias para onde ir, gente. Porque como eu falei para vocês em outros editoriais, a gente se perde muito em questiúnculas. E eu volto a dizer, esse canal é para a gente discutir o que interessa. Eu não estou aqui para ficar sustentando brigas infrutíferas entre nós. A gente precisa unir os nossos esforços aqui nas coisas que realmente importam. Nas coisas que realmente dão um retorno. Então é isso, gente. A Érica Ailton como presidente é um sonho possível, sim, Daisy. Eu também acho. Não estou de forma nenhuma sabotando a candidatura Lula ou a candidatura Haddad, gente. Respeito o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem história. O Partido dos Trabalhadores foi perseguido pela Lava Jato. Não tô de forma nenhuma sabotando isso. Mas nós temos que ter o direito de pensar em outros líderes. Nós temos que ter o direito de pensar em outros nomes. Nós temos direito de ter um plano B, de ter um plano C. De pensar. Gosto muito do Guilherme Boulos, é outro nome super bacana. Mas é importantíssimo que a gente tenha planos B e Cs. E a Xanda tá falando aqui, né? É uma pena que não vai acontecer tão cedo. O Brasil é maioria preconceituosa e conservadora. Mas acho que a gente tem que arriscar, Xanda. Eu acho que é um risco que a gente pode ter em algum momento. Não estou dizendo que é agora em 26. Pode ser que agora em 26 seja o tempo ideal da Érica, de fato, se candidatar ao Senado. Se candidatar a outro cargo. Mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que ir para esse embate. E eu estou disposto a ir nesse embate. Então é importantíssimo que a gente eleve o nível das discussões. O Lula foi eleito, mesmo sendo um retirante nordestino, com toda a xenofobia que existe
do Sudeste de São Paulo contra os imigrantes nordestinos. Lula foi eleito presidente 3 vezes. Pode ser que seja eleito uma 4ª vez. Lula mudou nessa trajetória, é óbvio, a gente precisa levar isso em consideração. Mas foi um presidente nordestino, de Garanhuns, no sertão do Nordeste, imigrante, que se elegeu presidente da República. Se Lula consegue, eu acredito que uma pessoa preta, eu acredito que uma pessoa trans consegue vencer essas eleições e mudar esse país definitivamente. Eu acho que se a gente é de esquerda e a gente quer imaginar um mundo melhor, a gente tem que ter a ousadia de ter novos nomes e novas lideranças. E eu admiro muito a Érica, sobretudo, por uma coisa. Ela até tem críticas ao governo, mas ela está sempre disposta ao diálogo. Isso é uma coisa muito essencial nesse momento. Então é muito bom que a gente tenha esse nome. É um nome para, como eu falei para vocês, é para guiar. É para ir em cima de todas as questões que realmente importam. Por isso que eu acho que é fundamental a gente ter planos Cs, Bs e Ds. É muito importante a gente estar preparado para todas as vezes. Mas não foi de primeira, hein, Pedro? Veja quantas vezes ela perdeu o pé, passou a chegar no primeiro mandato. A Érica pode conseguir, mas até chegar lá tem muitos anos e muita coisa para passar. Pode ser mesmo, de fato. Nem o nome do Boulos eu acho que está pronto ainda, mas é uma coisa que nós teremos que encarar. Enquanto isso, a gente faz campanha aqui pelo pastor Henrique Vieira, né, gente, para a presidência da Câmara. Ai, turma, o duro é eleger o sucessor do Arthur Lira, né, gente? Só falta ver se ela quer. Exatamente, Lucão, que é campanha presidencial. Mas estou lançando aqui o nome. Falei lá no Meteoro e estou trazendo aqui para vocês, que eu acho que é uma discussão que a gente tem que começar a se fazer também. Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.